É que o problema foi a taxação, não foi a Magnitsky. Eu acho que a Magnitsky, a população brasileira, de forma geral, entendeu que era muito significativo, que era a única forma, talvez, de barrar um excesso, porque não vamos entender que não vou colocar como errado, mas a gente percebe alguns passos onde o Supremo, a grande maioria da população não enxerga como correto. Mas na taxação, sim, a galera se incomodou muito porque afeta diretamente o brasileiro. E o que teve aqui, pelo menos noticiado, é que você apoiava também a taxação. E aí, mano, é tipo assim, pau na bunda dos outros é divertido pra quem não tá aqui. E parece que o Trump removeu essa taxação agora, entendeu? Né? Que o Lula falou com ele. Sim, aí o Lula foi lá e resolveu o problema pra gente. Não, parece que o Lula resolveu. Falou, não, tá tudo certo aqui, tá negociado, não tem taxação. É o que o povo tá falando, Bilis. É o que chegou aqui, sério, mano. Não, aí agora aqui é o que o povo... Eu tô contando pra vocês o que sim, o é verdade, povo é verdade, a sua percepção é verdadeira. A sua percepção, Roberto, ela é verdadeira. Porque a única arma que eu tenho contra lutar essa narrativa, às vezes o Lula ele dá pancada de 300 milhões de reais pra imprensa, cara. Eu sou Eduardo Bolsonaro, eu tô com meu salário congelado, aliás, não pinga salário na minha conta desde março. E tem gente que acha que eu recebo salário até hoje. Mas vamos lá, e se eu receber esse salário até hoje? Nem 30 mil líquido, que é um baita salário, sensacional e nunca atrasa, não tô reclamando disso não. Mas 30 mil líquido de Eduardo Bolsonaro, porque eu não tenho apoio do meu partido, contra 300 milhões do Lula. Quem é que você acha que a Globo, o maior canal de comunicação do Brasil, vai falar a favor? É claro que é dos caras lá, entendeu? Agora, Robertinho, vamos lá. A sua percepção, ela é verdadeira e obrigado pela oportunidade de deixar eu falar um pouco sobre esse assunto. Você já viu, ou melhor, desafio a vocês que estão me assistindo aqui nesse momento, a ver alguma postagem minha pedindo tarifa antes de 9 de julho, que é quando o Trump implementou. O negócio é que quando é apresentado para o presidente dos Estados Unidos um problema, ele tem diversas coisas na mesa dele. Ele tem tarifa, ele tem Magnitsky, ele tem cancelamento de visto, ele tem IEPA, ele tem mandar porta-aviões, como ele tá fazendo com a Venezuela, ele tem 1 zilhão de coisas na mesa dele. O Trump, eu tenho que admitir que ele tem muito mais experiência do que eu, ele tá no 2º mandato de presidente dos Estados Unidos, um cara que tem 70 anos de idade, há décadas no mercado financeiro e um homem de sucesso. Então, se ele preferiu pegar a tarifa para pressionar a elite financeira brasileira, não sou eu que vou falar, cara, a gente tá tomando um problema atrás do outro aí na nossa democracia. Ninguém consegue dar jeito, né? O parlamento tem dificuldade. Dentro da Suprema Corte, esqueça, os caras dominam. Aí quando vem alguém de fora e surge alguma pressão, você imagina eu chegar e falar, não. Ô, acabou, volta com isso daí. Eu quis fazer daquele limão uma limonada. O que eu falei? Vamos pressionar os grandes, né, empresários brasileiros, que esses caras têm no telefone todo mundo do STF, porque não existe poder que se sustente sem uma elite financeira apoiando. E o Trump sabe disso, porque ele vem da elite financeira americana. Aí o que os nossos brilhantes parlamentares fizeram? Fizeram uma comitiva, né? Tereza Cristina, Espiridião Amin, vieram bater a porta dos Estados Unidos. Aí veio a Febraban, veio a CNI, pagaram alguns milhões de dólares para escritório de lobby, escritório de advogado, etc. Conseguiram se encontrar aqui com o número 2 do State Department, um homem chamado Christopher Landau. Aí o que o Christopher Landau falou para os empresários brasileiros? A mesma coisa que Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo falam. Nem precisava gastar 2, 3 milhões de dólares, era só nos seguir nas redes sociais. Pressionem Brasília, não pressionem Washington DC, porque o problema está em Brasília. Leiam a carta do Trump. Então eu fico aqui sozinho esgoelando, né, para tentar me comunicar com a elite política brasileira, e ainda assim, né, aí começa, não, o Eduardo tá fazendo besteira, não, o Eduardo tá arranjando briga, não, o Eduardo não sei o quê. Então, ao que parece, o Brasil vai ter que sofrer um pouco mais até sair dessa questão, porque eu finalizo dizendo o seguinte: se o Brasil chegar numa eleição onde os principais líderes da oposição não podem concorrer, há um seríssimo risco da eleição brasileira não ser reconhecida pela comunidade internacional. Quando isso ocorre, o Brasil ele fica com a mesma chancela da Venezuela, da Nicarágua e de Cuba, ou seja, vira uma ditadura, eleições não reconhecidas. Em uma ditadura, meus caros, não há geração de riqueza. Numa ditadura saem os perseguidos políticos, saem quem tem dinheiro, saem os investimentos, saem os empregos. É por isso que a Venezuela tá nessa pindaíba, Cuba também, e os caras ficam ali dentro trabalhando narrativa. É isso que eu quero evitar. Então, e aí pensando na continuação política, com a rivalidade que tem que existir, se você tiver uma ditadura, ou se tiver um poder hegemônico de um lado só, a gente sabe que os interesses não atendem pouquíssimas pessoas. Quem vai geralmente contrapor é o adversário que tá ali do outro lado, que também tem força política. Seu pai inelegível, você fora, o nome mais forte que vocês têm aqui até então era o Tarcísio, né, como prospecção de nome, derivado do nome que seu pai deixou. Você é contra o Tarcísio hoje, o que a gente faz então? Onde vai ter um esteio político aqui que não seja, que seja alguém que realmente pode assumir o posto do seu pai, já que
hoje ele é inelegível? O problema é o seguinte, nosso problema chama-se Alexandre de Moraes. Eu nem acho que o Lula é o maior problema hoje, né? O Lula, inclusive, ele tem que pedir bênção ao STF para muita coisa do que ele faz. O Tarcísio, ele é uma pessoa que acredita ainda no diálogo. Ele acha que dá para dialogar. Ele faz um discurso na Avenida Paulista que não se sustenta 2 semanas. Aí ele vai lá, praticamente pede desculpa para conversar com o Moraes. Essa conduta de querer buscar o diálogo com o Moraes, não vamos falar muito, porque senão o Moraes vai ficar bravo, vai vir mais arbitrariedade, a realidade se impõe. Isso é que nos colocou até aqui. Por que a gente conseguiu aplicar uma lei Magnitsky no Moraes? Porque a gente conseguiu falar, se expressar e mostrar as diversas, né, ilegalidades que o Moraes cometeu. Matou o Clezão, prendeu o Daniel Silveira, não respeitou a anistia do presidente Bolsonaro, o indulto ao Daniel e assim por diante. Então, nesse processo todo, nós perdemos muito tempo e possibilidade de expor o Moraes. Que se nós tivéssemos feito esse dever de casa, talvez hoje a Europa estivesse sancionando Alexandre de Moraes. Não tivesse condição, né, ou estivesse constrangido hoje em dia a União Europeia e obrigados a dar uma pancada no Moraes também, deixando ele cada vez mais fraco e mais isolado. Então, o meu problema com o Tarcísio não está na gestão. Eu acho que ele é um bom gestor. Eu acho que ele tem vários aspectos positivos. Mas eu tenho que esclarecer para as pessoas que confiam em mim que, cara, se colocar uma pessoa que acredita no diálogo, serão mais 4 anos desse problema se arrastando. Não será a solução. É isso que eu tô falando. E eu apresento o nome. Por que não fala do Flávio Bolsonaro? Qual o problema com o Flávio Bolsonaro? Senador, é deputado estadual lá no Rio de Janeiro desde 2002, pai de família, etc. O cara fala, inclusive, bem da segurança, estava com a gente, presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado, senador mais votado do Rio de Janeiro. Por que insistem em apagar o Flávio Bolsonaro? Porque há um direcionamento tentando ser dado para o Tarcísio. Isso é a verdade.